Oi, torcedor do Fortaleza. Oi para todo mundo que sempre acompanha o Jogada do Leão. Estamos aqui para discutir mais um pouco sobre o Fortaleza e os próximos jogos que vem pela frente. Afinal, cada jogo será importante que o Tricolor de Aço consiga conquistar 3 pontos ou, jogando fora de casa, pelo menos um, para tentar aí cada vez mais sair do Z4 no Brasileirão. E para conversar conosco, estão aqui duas pessoas muito especiais que estão no nosso convívio diário. Breno Rebouças e Crisney Silveira, que vão debater um pouco com a gente. Olá, galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Jogada do Leão. E aí, Fernandinha, tudo bem? Bom estar aqui de novo contigo para conversar um pouco sobre as coisas do Fortaleza e hoje com uma presença ilustre, né, de Crisney Silveira. Porque eu vou dizer uma coisa para você, ouvir e ver Crisney Silveira nos programas, nos podcasts, é tão raro que quando ela vem a gente Caso um rebuliço, né? Quando ela vem a gente se sente assim extremamente especial por estar ao lado dela. Essa é a segunda vez que ela tá no Jogada do Leão. Você tá vendo? Há quanto tempo você faz Jogada do Leão? E essa é a sua segunda vez que ela está Mas eu acho que eu tô na vantagem, né, Crisney? Em relação aos outros. Pois é. Olha, eu cheguei aqui, já soltaram um deboche, né? Falaram nem direito comigo, já soltaram o deboche na minha cara, né? Mas uma satisfação estar aqui mais uma vez, Jogada do Leão, olha lá, desta figura. Grande figura, viu? Grande figura. Grande figura. E lá vai ele. Ninguém sabe. Os bastidores, se os bastidores falassem... Deixa quieto aí, mas vamos lá falar desse Fortaleza que tem aí uma sequência dura, né? Assim, em busca de se livrar aí dessa zona de rebaixamento. Pois é, e resgatando um pouco dos 2 últimos jogos, porque tinha o Vitória, que é um adversário que também está ali na zona de rebaixamento, a equipe conseguiu vencer, e o torcedor ficou naquela esperança de que o jogo do Palmeiras seria o jogo da redenção. O Tricolor de Aço sofre uma goleada, 4-1. Mas seria esse mesmo o jogo da redenção? Eu já deixo logo minha opinião, que eu discordo, para quem pensou isso. Acho que precisaria esperar mais um pouquinho. Não seria esse diante do peso do adversário. O que é que vocês acham em relação a isso? Não, do Palmeiras era o único jogo, Fernando, na sequência que o Fortaleza vive, que era o jogo que você, entre aspas, podia perder. Primeiro porque era a lógica, né? O Palmeiras era muito favorito, não era pouco, era muito favorito contra o Fortaleza. E a disputa do Fortaleza não é com quem está brigando pelo título, a disputa do Fortaleza é com quem está jogando embaixo, que também quer evitar a queda, quer evitar o rebaixamento. Mas, Breno, é óbvio que ele não pode ganhar só de quem está embaixo, claro que não. Mas ele precisa, se ele tem que ganhar pelo menos 9 jogos, né, que é a conta que se faz para chegar aos 45, claro que à medida de quantos empates você tiver, vai diminuindo o número de vitórias, mas digamos que ele tem que ganhar 9 jogos, e ele tem aí uma margem de erro muito pequena, ele precisa saber exatamente quais são as batalhas que ele vai ter que travar de uma forma onde ele possa entregar mais que 100%, se possível for, dentro do campo. Existem algumas batalhas que você trava com possibilidade de vencer. E são nessas que o Fortaleza tem que focar. E existem batalhas que você vai disputar, mas que você sabe que a sua chance é mínima. A do Palmeiras era uma chance pequena. E olha que a gente teve um primeiro tempo competitivo, com todas as ressalvas necessárias. Palmeiras com um time muito modificado, pensando na Libertadores. Um Palmeiras que não acelerou tanto no primeiro tempo, isso tem que ser dito também. Até porque faz um gol cedo com a penalidade, ficou tocando bola um pouco de maneira mais lenta. Mas, ainda assim, você consegue competir no primeiro tempo. Só que quando o Palmeiras acelera e depois traz o que a gente chama de cavalaria, os seus principais, você vê que foi um rolo compressor. Então, essa partida contra o Palmeiras era uma partida na conta da derrota já. Claro que o time vai lá tentando fazer alguma coisa, tentando trazer alguma coisa de São Paulo. Mas era uma partida que todo torcedor já contava ali como uma derrota, no máximo, na melhor das hipóteses, um empate. Não aconteceu. Agora ele tem um jogo onde é uma batalha que ele precisa travar com muito afinco, porque é um jogo bem possível de vitória. E é contra um concorrente direto. Então, esse jogo contra o Sport, ele tem um contexto completamente diferente da partida contra o Palmeiras. Completamente diferente. Não só esse. Ele tem uma sequência aí com outros concorrentes direto pela frente. Times que estão ou com ele na zona do rebaixamento, ou que estão pertinho do Z4. Ou até que não estão perto do Z4, mas que são equipes que não são consideradas tão difíceis de você enfrentar, como é o caso de Cruzeiro, de Palmeiras, de Flamengo. Então, são com essas equipes que o Fortaleza tem que se preocupar mais e pensar em gastar todo o seu arsenal. Contra o Palmeiras, talvez não fosse necessário todo o arsenal ser gasto. Era uma batalha improvável.
Contra essas outras equipes que ele vai enfrentar agora, não. São batalhas em que ele tem condição de sair vencedor e como ele está precisando do resultado, ele tem que realmente selecionar aonde é que ele vai colocar mais força, mais concentração, mais empenho, porque existem partidas-chave nessa caminhada que ele tem que fazer para evitar o rebaixamento. O que falar depois de Breno Rebouças, né? Mas assim, eu acho que é bem nessa linha que o Breno falou mesmo. A partida do Palmeiras já era meio que esperado esse resultado, né? E assim, é importante salientar que, como o Breno disse, né? Sai de uma partida que já era um resultado previsível, já era imaginado que o Fortaleza perderia do Palmeiras por todo esse contexto que o Breno explicou, e agora vai para uma partida que vale tudo. Aí eu acho que essa partida contra o Sport vale essa retomada, né? Essa retomada de fôlego e esse passo aí a mais do Fortaleza em busca de sair da zona do rebaixamento. E muita pressão dos dois lados, né, Breno? Assim, não tem como negar isso, e vai pesar muito também a parte mental. Claro que Sim. física, técnica, sem dúvida nenhuma, mas acho que vai ser um fator chave aí essa questão do mental mesmo, de desligar a chave daquele jogo que foi lá do Palmeiras, para ligar a chave para essa coisa que vai ser... Depende disso aqui. Se a gente não ganhar agora, qual jogo a gente vai poder... Sabe, as chances vão diminuindo. Então, assim, vai ser uma partida muito difícil, principalmente por isso, pelo que as duas equipes precisam. E não tem como deixar de salientar, claro, o papel que o técnico vai ter nisso também, né? O Palermo acabou de chegar, mas vejo ali algumas características muito semelhantes ao que era o Vojvoda, no sentido de conversar, no sentido de ouvir os atletas, até porque também eu acho que é o que ele mais pode fazer, né, Breno? Assim, em termos de, em tão pouco tempo de trabalho, para tentar reacender esse ânimo dos atletas aí, que foi também coisa muito do discurso dele, né? Quando ele chegou na apresentação dele e tudo, para tentar revigorar esses atletas em busca desse resultado. E, claro, também torcida, né? A gente tem que lembrar disso, que a torcida também vai ser um ponto importante nesse sentido. Mas acho que o jogo contra o Sport vai ser, assim, a porta, sabe? Determinante para o Fortaleza buscar essa reação aí diante dessa sequência complicada. Isso que a Crisinei falou sobre a questão mental, né, do estado anímico, a gente pode ver por dois prismas. O Fortaleza perde um jogo de goleada para o Palmeiras, e você pode perguntar, você acha que vai afetar com a cabeça do jogador, que o jogador teve a confiança abalada? Eu acho que não, porque como a gente está colocando numa cota de que já se esperava uma derrota, talvez não com o placar elástico, Sim. mas já se esperava uma derrota, e aí o placar elástico ele se dá por quê? Quando você faz 2-1, o Fortaleza tenta dar uma reagida, o Palermo coloca mais jogadores de frente. Aí você toma o terceiro, ali você entendeu que o jogo acabou. Então, quando você entende que o jogo acabou, o jogador também dá uma arrefecida, ele também não... Sabe, você perde o ânimo para aquele jogo. Aí veio o quarto gol e não teve mais porque o Elton salvou muito. Sim. Mas então, eu não acho que essa goleada para o Palmeiras ela causa algum dano psicológico no Fortaleza para a partida contra o Sport, porque era dentro da cota de partidas que você poderia perder, né? Se é que existe isso, se é que os times trabalham com isso. Mas não acho que ele causa. Agora, se o Fortaleza, por acaso, não vence o Sport, aí O a baque vai ser consequência grande, é sim. grande. Porque você está enfrentando o Lanterna, você está enfrentando uma equipe que só venceu 2 vezes na competição, e a última foi no jogo, e a segunda foi agora, na semana passada. E a primeira em casa, né, também. A primeira em casa, o time que tem o pior ataque da Série A do brasileiro, o Sport, é o time que menos marcou gols nessa Série A. Aí se você não ganha desse time, aí você pode ter certeza que psicologicamente isso vai pesar. Não só para o torcedor, não só para o time, mas também para o torcedor. O torcedor ainda está acreditando. O torcedor entendeu que esse jogo contra o Palmeiras era uma batalha, entre aspas, perdida. E contra o Sport, não. Contra o Sport a expectativa é completamente diferente. O que se desenha é diferente. E você pode ter certeza que a vitória é o único resultado que vai evitar que tenha alguma consequência negativa no estado anímico dos jogadores. Porque empate e derrota vão ser realmente catastróficos. Mesmo com a condição. Digamos que, só que no campo da hipótese, que o jogo termine empatado, com o Fortaleza empatando no final, não vai causar efeito contrário nenhum. Só o resultado serve para o Fortaleza contra o Sport, que é a vitória. Qualquer outro vai fazer com que esse time sofra mais uma pancada emocional, e já foram tantas esse ano, e numa reta final de brasileiro pode ser fatal. Então, é inegociável. Inegociável.
contra o Sport, o Fortaleza precisa vencer. E fora que se o Sport, caso vença, que não é o que a gente quer de fato, ainda se aproxima do Fortaleza. Ele tem 14 pontos atualmente, com mais 3 vai a 17, fica ali a um ponto de acontecer uma infelicidade muito maior, que é o Fortaleza ficar ali em último colocado, e não é esse cenário que a gente quer também. E aí, já falando mais sobre o Sport, que é o próximo adversário, e aí é uma equipe que, enfim, você já escreveu muito bem, Breno, sobre a questão da lanterna, tem outra questão da rivalidade, né, entre as duas equipes, que já existe há muito tempo. Como é que isso pode pesar também para que o Fortaleza ganhe mais ânimo para vencer esse jogo? Eu acho que até do último jogo, se você pensar no jogo da ida do primeiro turno, já ficou um negócio engasgado na garganta dos tricolores, Sim. que foi aquele gol que não foi validado. Sim, o gol do Pikachu. Porque, por mais que você não tenha uma imagem lateral que mostre a bola totalmente, assim, sem ter nenhum tipo de resquício em cima da linha, porque a imagem que eles se baseiam é uma imagem de lado do gol, onde você vê a bola para trás da trave, mas a trave encobre a linha e você não tem como afirmar se, como a linha está encoberta, se tem algum resquíciozinho da bola, da circunferência dela, em cima da linha ou não. Apesar de que tem uma imagem da câmera de cima, que fica pendurada no gol, que essa de cima, para mim, mostra claramente que a bola passou. Para mim também. Mas a referência deles é a câmera de lado. Então, a câmera de lado, a trave encobrir a linha, não dá para ter essa certeza 100% por aquela imagem. E eles não consideram a imagem de cima suficiente, porque é outro ângulo, o ângulo pode... A tal da paralaxe, né? O ângulo pode fazer com que pareça que está e pareça que não está. A imagem tinha que ser aquela lateral, e a lateral, para o VAR, foi inconclusiva. Mas aquilo ficou atravessado na garganta dos tricolores, sem dúvida nenhuma. E acho que por tudo que já aconteceu, o Fortaleza, a gente vai lembrar do que aconteceu no passado. Sim, O também. time do Fortaleza Sim. teve uma tentativa de homicídio ao Sim, ônibus do Fortaleza. um crime, né? Um crime mesmo contra os jogadores, aquela coisa toda. Então, óbvio que tem todo esse histórico, que é um histórico até pesado, que eu acho que, inclusive, preocupa muito pela segurança dos torcedores, porque o torcedor do esporte vem. Não é proibido que o torcedor do esporte venha. Sim. Então, eu acho que a polícia precisa, os órgãos de segurança, claro, trabalhar bastante para garantir, inclusive, a segurança dos torcedores. Só que eu acho que a situação do Fortaleza hoje ela é tão difícil para escapar do rebaixamento que eu acho que supera essa questão dessa rivalidade recente dos últimos anos, do que aconteceu, do histórico mais recente do duelo entre leões. Eu, de fato, acho que hoje a necessidade de pontuar, a necessidade de se distanciar do próprio esporte, de encostar nos times que estão na 17ª e 18ª e 16ª e 17ª e 18ª colocação, ela é tão mais importante que eu acho que essa rivalidade fica de lado. Eu acho que hoje o Fortaleza vê o esporte muito mais como um concorrente direto que ele precisa vencer do que como o esporte que a gente teve vários entreveros aqui nos últimos anos. Eu acho que hoje o esporte ele é mais observado como um concorrente direto, como o Vitória foi observado, como o Juventude é observado, o próprio Vasco é observado. Eu acho que hoje está muito mais isso. Eu acho que se sobrepõe a essa quantidade de coisas que aconteceram entre as duas equipes recentemente. E o time colocar a cabeça de que precisa chegar mordido, né? Depois desse primeiro Sim. jogo aí, esse jogo no primeiro turno. Como diz WB, mordido do porco. Pois é, para o time chegar mordido, não com desespero, não com afobação, mas chegar, como você colocou, focado, que é o adversário que precisa ser superado, né? Lembrando aí que na rodada passada o Sport fez uma graça contra o Corinthians, né? Sim. Venceu lá na Ilha do Retiro. Perdão, gente. Venceu lá na Ilha do Retiro por 1-0. Então, vem aí com um gás a mais em busca aí desses 3 pontos aqui na Arena Castelão. E o desafio vai ser grande, viu, para as duas equipes, mas acho que o esporte, e aí voltando para a questão do estado anímico, vem melhor nesse sentido. Mas o Fortaleza tem que entender que vai estar em casa, vai ter o apoio da torcida e não se desesperar. Eu acho que Sim, importante. a tônica é essa, sabe? Eu sei, gente, que é muito difícil, é muito fácil falar, a gente que está aqui comentando, reverberando as coisas e tudo, analisando, mas é um trabalho, é uma postura em campo que o time precisa ter, que é não só acertar as jogadas, mas entender que antes de acertar as jogadas, ele precisa estar focado naquilo e que não deixar nada tirar a atenção do que é o importante, que é conquistar a vitória, né? Perfeito, Cris. E aí, vencendo o Sport, a equipe joga mais uma vez em casa contra o São Paulo, que eu acho que se configura nas características que o Breno trouxe das equipes que o Fortaleza vai enfrentar,
daquele que não está próximo ao Z4, mas é uma equipe que não é considerada difícil de vencer. Possível, né? Não é possível, até porque quando o Fortaleza jogou na primeira fase da competição, foi um empate ali, o João Ricardo defendeu um pênalti do Ferreirinha. Era um momento já que o Fortaleza estava pressionado, mas a equipe conseguiu manter um resultado considerado positivo jogando lá no Morumbis. E para agora, vencendo o Sport, chega com força total? Eu acho que se vencer o Sport, sem dúvida nenhuma, você mantém uma confiança elevada, que é o que essa equipe precisa. A Cris destacou bem, o Palermo, quando chegou, falou isso. Ele precisava convencer os atletas. Porque a grande questão é a seguinte: os jogadores precisam acreditar que aquele trabalho tem condição de tirar o time daquela situação. Se eles não acreditarem, não adianta, o torcedor pode lotar estádio, o técnico pode treinar 1001 situações técnicas, os caras precisam acreditar, porque são eles que jogam, são eles que estão em campo. Sim. Então é um trabalho de convencimento também. Por exemplo, vamos pegar aqui o recorte do Renato Paiva. Renato Paiva ficou 10 jogos. Sim. Nas primeiras 4 partidas, a gente via um Fortaleza competitivo. A gente via um Fortaleza que apresentava uma certa melhora. E depois da goleada para o Botafogo, o time degringolou. E não foi só essa goleada. Não foi só porque ele levou de 5 do Botafogo. Não. Foi a goleada. Teve afastamento de jogadores. E geralmente isso não repercute bem com os caras. E eu não estou dizendo que por isso não deve ser feito, porque eu acho que tem momentos que você precisa ser mais enérgico, que você precisa tirar algumas peças que não estão rendendo. Mas, não sei se pela condução do dia a dia do Paiva, não sei se pelo momento do clube, a gente soube também que esse afastamento acabou não repercutindo bem dentro do elenco. Sim. Natural, E aí né? você acaba acumulando mais 1, 2 derrotas, e aí os caras vão passando a não acreditar tanto. E quando não se acredita, Fernanda, é difícil. Então eu acho que a chegada do Palermo, ela trouxe uma esperança nova, não só para o torcedor, mas eu acho que o próprio elenco falou, opa, aqui eu acho que, quem sabe, a gente Vai consegue rolar. fazer alguma coisa, quem sabe a gente consegue reagir. Então, o treinador hoje, não é só ele entender de tática, não é só ele escolher esquema tático, não é só ele definir por onde é que vai atacar. Você precisa convencer. O jogador precisa olhar para você e acreditar no que você está propondo, acreditar no que você está treinando, no que você planejou para aquela partida, para que ele possa executar. E uma das coisas primordiais para que ele passe a continuar acreditando no que ele está recebendo de comando, né, no treinamento, são os resultados virem. Porque se você começa, aí você vai, passa 1, 2, 3, 4 jogos, não ganha, vem de novo tudo aquilo, não está dando certo. Então, o convencimento, ele não é só no dia a dia, ele é também no dia a dia, no treinamento, é na maneira como o técnico lida com os jogadores, é na maneira como o técnico demonstra também que acredita e traz confiança para aquele atleta, mas o resultado também ele é primordial. Ele é importante demais. É com o resultado que você mantém a esperança, que você continua ciente de que é possível. E então a vitória contra o Sport, se ela acontecer, é o que o Fortaleza vai buscar, sem dúvida nenhuma, ela causa um ânimo forte para a partida contra o São Paulo, que é um adversário mais qualificado, que é um duelo de uma equipe que não está brigando embaixo, que não é um concorrente direto, mas que é um time que há condição de você brigar de igual para igual. Você falou bem, no primeiro turno foi 1-1, o Fortaleza conseguiu competir, teve os momentos do São Paulo, tivemos os momentos do Fortaleza, mas foi um jogo onde você fica claro que esse mesmo elenco que está aí, que foi o que jogou no primeiro turno, tem condições de competir contra um São Paulo. É diferente do que aconteceu no segundo tempo contra o Palmeiras, que ali não havia possibilidade nenhuma de competição. E alguma coisa diferente o Palermo fez, né? Porque no primeiro jogo ele já trouxe aí a vitória, né? Venceu o Vitória, né? Então, alguma coisa de conversa, de toque, de estar ali junto. De um alerta psicológico positivo, né? Isso. Alguma coisa ele fez nesse sentido. E tem que lembrar também, né? Que o São Paulo, ele tá aí, vibe Libertadores, né? Tá aí disputando. Então, pode ser que o time avançando aí poupe jogadores, pode ser. São vários poréns aí nessa partida. Que, obviamente, cada jogo precisa ser muito estudado, pensar estrategicamente, como o Breno falou, de escolher as batalhas mesmo, mas o São Paulo é um adversário possível, é um adversário realmente possível. É igual na vida, Cris, você tem que escolher as suas batalhas. Tem que ser assim, né? Senão cansa. Exatamente. Tem batalha na vida que não vale a pena. Tem batalha que não vale a pena, é verdade. Momentos de filosofia. Aí, depois que enfrentar o Sport... depois que enfrentar o São Paulo, o Fortaleza viaja até o Alfredo Jaconi, vai para o Rio Grande do Sul, enfrentar a equipe do Juventude, que é mais um adversário direto ali na disputa para sair do Z4. Só que é um jogo fora de casa. Quais são os pesos do desafio de jogar fora de casa e conquistar 3 pontos? Lembrando que o Fortaleza ainda não conseguiu vencer como visitante na competição.
Esse é mais um entrave. O jogo contra o Juventude na Serra Gaúcha ele é sempre complicado por questões climáticas e porque é lá que o Juventude costuma fazer a maioria dos seus pontos. Tanto é que tudo que ele tem de pontos, quase tudo é em casa. Ele só ganhou do Ceará, fora de casa até aqui. Então é uma equipe que não dá para dizer que é forte em casa, porque também tem poucos pontos. Ele também perdeu muito ponto dentro de casa nessa Série A do Brasileiro. Mas é lá onde ele consegue trazer mais do que o que ele tem. Porque, por exemplo, se você observar, tem muita equipe na Série A que está ali pelo meio de tabela, que flerta com o Z4, que tem até um certo equilíbrio, que tem um baixo número de pontos conquistados, mas que tem um certo equilíbrio em o que você conquistou fora e o que você conquistou em casa. O Juventude não, a grande maioria é jogando em casa no Alfredo Jaconi, onde eles conseguem ser um pouco mais fortes. Mas ainda assim, longe de ser um time imbatível, longe de ser uma equipe que você chega lá e não consegue competir com eles. Claro que não. E um concorrente direto. Então, é fora de casa, é contra uma equipe que sabe jogar, costuma dificultar as coisas para os seus adversários quando joga no seu estádio, Alfredo Jaconi, mas se tem um momento para o Fortaleza vencer a primeira fora de casa, é esse. É contra o Juventude. Até porque uma derrota do Juventude, caso aconteça, para um concorrente direto dele, também pesa psicologicamente para a equipe do Juventude. E o Fortaleza hoje ele tem que trabalhar com duas situações. Com fazer o dever dele de conquistar os pontos, mas de também torcer que os adversários dele tropecem, especialmente quando ele enfrentar esses adversários, para que ele possa colaborar para que esse adversário não evolua. Porque hoje ele é o 19º colocado. Tem muita gente na frente dele. Hoje ele não depende só dele. Ele precisa que outras equipes também tropecem. E quando você tem a chance de avançar na sua pontuação e segurar o concorrente, tem que ser fatal. Você precisa chegar lá e conquistar o resultado. Então, sem dúvida nenhuma, se é um momento de vencer fora de casa, é contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Falando aí de tabela, né, pegando aí o gancho que o Breno colocou, estou vendo aqui a tabela do 10º, que é o Corinthians. Corinthians com 29 pontos. Até o Vasco, 16º, né, que é o primeiro fora da zona. Gente, 5 pontos de diferença. É pouca coisa. Sim. 5 pontos de diferença. O Vasco com 24 pontos. E aí vem Vitória, 22, Juventude, 21, Fortaleza, 18 e o Sport um pouquinho mais... 14. Com 14. Gente, vai ser uma matemática muito doida. Tá parecendo o quadrangular da Série C, que tá todo mundo empatado. A pontuação do Z4 tá muito baixa esse ano. Baixíssimo. Muito baixa. E se não me falha a memória, acho que foi naquela goleada do Fortaleza contra o Juventude, a última vez que o Lucero marcou, né? Sim, exatamente. Faz muito tempo. Foi o quê? Em julho? 10 de maio. 10 de maio. Gente, é uma grande oportunidade. Era véspera do Dia das Mães, inclusive. Você lembra por uma data muito especial, lembro, né? Sim, Então, também é uma grande oportunidade, além de vencer, de recuperar esses atletas que estão aí devendo há muito tempo. O Lucero, que foi 2 anos seguidos, desde quando chegou aqui em 2023, aí foi 23, 24 referência no ataque do Fortaleza. E ele ainda tá? Ele tem 11 gols ainda. Pois é, mas referência no... Como é que eu posso dizer? Baixou aí Baixou o nível, né? Então, assim... Não só o Lucero, mas outros atacantes também, o Marinho, o Davidson, por aí vai, né? Muita gente, a galera nova que chegou também, que ainda não mostrou exatamente a que veio, né? Então, acho que vai ser um jogo também importante para isso, para poder recuperar esses atletas, ver claramente, claro que eles vão se entregar em campo, mas ver o que é que essa galera pode ajudar o Fortaleza, né? Voltar a marcar, é importante. Sim, bastante. Tem um ponto que o Breno citou aqui para a gente sobre... vencer os adversários que estão próximos. O Fortaleza conseguiu isso contra o Vitória. Ele ainda tem Sport e Juventude pela frente. E aí, quando se fala sobre a parte psicológica do Fortaleza em relação a isso, isso seria aquele start de que dá certo, ainda dá tempo, vencendo os próprios adversários diretos ali do Z4? Assim, é a mesma coisa quando você vai observando aquela estatística de probabilidade de queda. Vai muito de como foi a rodada. Então, eu acho que esse ânimo, né, essa coisa do, tá dando certo, acho que a gente consegue a médio prazo, a gente consegue na rodada X sair da zona, vai dependendo muito do jogo a jogo e da rodada a rodada. Porque você pode, por exemplo, vencer, mas todo mundo venceu, você não sai do lugar. Mas você pode, por exemplo, conseguir uma vitória onde todos os seus concorrentes perdem e aí você avança muito. Então, esse ânimo ele vai sendo muito do jogo a jogo, muito do que vai acontecendo a cada rodada com o Fortaleza e com os concorrentes dele principais, para saber em que momento você tem a chance de cruzar aquela linha da zona do rebaixamento. Porque a grande questão é essa.
o time precisa, não é estar sempre... Ele precisa estar sempre próximo, claro, da pontuação, mas ele precisa em algum momento entender que ele tem um prazo, que ele tem uma partida onde pode ser a partida da saída. Porque isso vira meta também. Então, assim, você tá ganhando, mas você vê essa diferença não tá caindo, ou tá caindo pouco, ou rodada a rodada você nunca tem a possibilidade de sair, isso também vai dando um desânimo. Que já aconteceu com o próprio Fortaleza. Já aconteceu. Isso também vai dando um desânimo. Então, depende muito do rodada a rodada. Mas, se a gente pensar que a gente vai para a 25ª rodada, são 38 rodadas, eu acho que se o Fortaleza chegar ali na 31ª, 32ª, com possibilidades reais de, poxa, se eu vencer a próxima eu saio, isso já traz um outro ânimo. Mas é muito difícil prever, Mas eu acho que a questão é essa, é você ter possibilidade de ficar muito próximo para você, em algum momento, depender só de você. Sim. Porque o ruim é quando você não depende só do que você tem que produzir. Mas será que tem alguma chance do Fortaleza depender só dele, assim? É difícil, né? A gente porque depender só dele quando ele sai da zona de rebaixamento. Mas, por exemplo, pode ter um jogo que ele vai ter um confronto direto, ou não, vamos lá, ele não vai ter um confronto direto, mas ele tem um jogo onde os concorrentes principais dele têm adversários mais difíceis e ele entenda que nessa rodada, se eu vencer, a probabilidade de eu sair é muito grande. Então, isso também causa um ânimo, né? E do último adversário do Fortaleza, destes que a gente trouxe de retrospecto, é o Vasco na Arena Castelão, que até o momento é um adversário direto ainda, oscila na tabela, se aproxima às vezes do Z4, aí foge, conseguiu ali ainda pontuar diante da equipe do Flamengo no Clássico, mas o que esperar também pensando nesse Fortaleza, que pode chegar lá, na próxima, a enfrentar o Vasco, com chances de sair, porque isso nessa matemática que o Breno fala. Fortaleza vence, os adversários vão tendo resultados ruins e aí se aproximando dessa possível saída do Z4. Vou colocar aqui Perdão, gente, estou muito rouca. Vou colocar aqui Eu quero dizer que eu não perdoo, tá? Amargurado, não pode. O Instagram do Jogada colocou uma artezinha, né, falando dessas... Da Ferrujabá. Tem que fazer o jabá, né, gente? Correto, Pelo amor de Deus. Vamos lá, falando dessa situação do Fortaleza, do que é que Fortaleza precisa, né? Bem complicado, né? Diante aí dos próximos adversários. 6 vitórias, 7 empates e só pode perder 2 vezes. Olha que a Cris aí já puxou o número de vitórias para baixo, mas subiu o número de empates. Mas olha a margem de erro. 2 vezes. E ele ainda pega Flamengo, ele ainda pega Cruzeiro, ele ainda pega... Quem mais? Bahia. Grêmio. Pega... O Grêmio não vai colocar também, o Grêmio. Tem o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que também... tem jogos contra o Atlético Mineiro ainda. Sabe? Ele ainda pega... Ele já enfrentou o Mirassol de novo, não? Já né? aqui. Ó, vai ter aí... Deixa eu pegar aqui. Tem o Botafogo também. Não estava lembrando mesmo, mas tem Botafogo. Pois é. Olha a quantidade de times muito complicados que ele ainda vai enfrentar nessa conta que a Cris fez, podendo perder 2 jogos só. É por isso que eu acho que o Fortaleza não tem que tentar diminuir o número de vitórias, não. Ele precisa vencer mesmo, porque quando você aumenta muito o número de empates, você faz a sua margem de erro ficar cada vez menor. Tipo assim, você só pode perder. E é difícil, gente. É difícil. Quantas derrotas o Fortaleza tem na Série A até agora? 13. Para você dizer assim, não, nós vamos para a 25ª, vai até a 38ª, tem mais de 10 rodadas pela frente aí. Você só pode perder 2. Quem é que vai... Como é que você vai ter garantia disso? Não tem como. Então, eu sei que a Cris trouxe aqui para a gente ter um recorte. Uma dimensão. Uma dimensão. Mas eu entendo que o Fortaleza precisa não ficar pensando lá na frente. Ele tem que pensar o agora. Jogo, né? O agora. Deixar isso pro torcedor, né? Que a coisa que o torcedor mais faz é probabilidade, torcedor, conta. Tem torcedor que gosta de fazer simulação, faz simulação e tudo mais. Pois é, e aí a coisa que o torcedor mais está fazendo agora é isso, conta, né? Mas o Vasco vem aí desse... É um adversário possível também, tá ali, né? O primeiro fora da zona de rebaixamento. Fez uma graça ali, empatou com o Flamengo na última rodada. Mas, gente, é muito complicado. Eu acho que a estratégia é essa mesmo, de pensar partida a partida. Não tem como não dá para decidir o próximo passo sem entender, aqui a gente venceu mal, não importa. O importante é os 3 pontos nessa etapa da coisa. Não importa se a equipe jogou bem, se fulano fez alguma coisa errada. Foram de 2 gols para frente. Não importa. O importante é vencer e escolher estrategicamente, como o Breno falou já, as suas batalhas, né? Porque tem muito jogo pela frente, pode empatar muitas vezes, mas na verdade não pode nada, tem que vencer mesmo.
só pode pensar em marcar 3 pontos. Tem um ponto que a gente estava conversando aqui sobre jogos fora de casa. Fortaleza não venceu ainda como visitante. Teve nessa sequência, né, que a gente traz, teve a derrota para o Palmeiras. Depois, o único jogo fora é contra o Juventude. Mas é um adversário direto. Se ele conquista um ponto, sai com um sentimento positivo ou sai frustrado? Depende muito de como vai estar a rodada até lá. Não tem como dar essa previsão hoje. A peso de hoje, a gente pode dizer que o resultado não é bom, porque ele é um concorrente direto. E a gente está falando aqui, desde o começo, que ele precisa vencer. Ele tem que ganhar dos seus concorrentes diretos. Mas a gente não sabe como é que ele chega nesse jogo contra o Juventude. Digamos que ele ganhe do Sport e do São Paulo. A depender das rodadas, pode ser uma partida que ele esteja ali já na cara do gol para colocar o pescoço de fora do Z4. E aí você não vai achar o empate bom resultado. Sim. Mas, se os resultados anteriores não forem... Se ele já tiver, por exemplo, digamos que ele consiga... Se aproximou agora do Vitória e do Juventude. O Juventude e o Vitória perderam, ele se aproximou e ele consegue sair contra o São Paulo, porque tem essa possibilidade matemática. Sim. E ele tá lá fora e esse empate garante ele permanecendo fora, aí já pode ser um ótimo resultado. Então, é muito difícil colocar hoje. Nesse momento que a gente está conversando... Empate contra qualquer concorrente direto não é bom resultado. Mas o contexto da rodada é que dá as cartas em relação a isso. É que diz onde você pode tropeçar, qual é a partida que está dentro da tua margem de erro ou não. Isso a gente só vai poder responder no jogo a jogo. E o Fortaleza precisa aproveitar também o fator casa, né? Vai enfrentar o Sport, vai enfrentar o São Paulo 2 vezes em casa. Teoricamente vai estar seguidas, mais descansado. Né? Exatamente, 2 jogos seguidos em casa. Teoricamente vai estar mais descansado, né? Sim. Querendo ou não, tem essa questão da viagem. Exatamente. Sim, tudo isso pesa. A equipe é uma das que acho que é a que mais viaja, né? Em termos de quilometragem no Brasileirão. Fortaleza e Ceará, são os que mais viajam. Sim. Pois é. Porque apesar de que tem 5 equipes do Nordeste, mas das 5, as que estão mais distantes são Ceará e Fortaleza mesmo. Pois é, então assim, pensar em Juventude, precisa pensar antes em Sport e São Paulo, Total. porque assim, o contexto dessas... São 6 pontos. Pois é, são 6 pontos que podem ser conquistados em casa, vai ter o apoio da torcida, o time vai estar mais descansado, vai estar mais focado naquilo. Então, claro que cada jogo pode desenhar o cenário para o outro, né? Uma perspectiva para o outro. Mas são 2 jogos em casa. Eu acho que nessa reta decisiva de Campeonato Brasileiro, de luta para escapar do rebaixamento, isso é um fator que deve pesar bastante positivamente, né? Por ter todo o acolhimento e toda aquela coisa de já conhecer Castelão, clima do estádio, tudo, até fazer essa viagem rumo ao Rio Grande do Sul. Eu estava olhando aqui a classificação, só para a gente fazer conta junto. Eu não sou boa de conta. Não, pra gente... Minha cabeça tá só o meme da Nazaré aqui. Não é nem isso, mas é porque é o seguinte, o Fortaleza, mesmo que ele vença os 2 próximos jogos e que o Juventude e o Vitória venham a perder as 2 próximas partidas, ele ainda precisaria que o Vasco também perdesse, porque ele só pode ir com 2 vitórias a 24 pontos, que é a pontuação que o Vasco já tem. Mas, apesar de que ele empataria em pontos, se isso acontecesse, a gente está fazendo aqui uma hipótese, tá, gente? No campo hipotético. Se isso acontecesse, ele empataria em número de pontos, número de vitórias, mas ele ficaria muito atrás no saldo, porque o saldo do Fortaleza hoje é menos 15. O do Vasco é menos 1. Então, em duas a não ser que ele marcasse rodadas, gols, em né? 2 rodadas é extremamente improvável que ele saia. Mas, em 2 rodadas, ele pode estar empatado com o primeiro time. Com uma mão assim, pra com puxar, o primeiro né? time fora da zona. E aí entraria aquela história do empate. Digamos Aí que ganhou outro peso o jogo contra o Juventude, Digamos né? que o Vasco, por exemplo, perdesse os próximos 3 jogos e o Vitória e o Juventude também, mas óbvio, Breno, mas aí você está colocando a condição ideal. Claro, mas a gente está falando de possibilidade, sim. por isso que eu estou dizendo que depende do contexto. Aí o empate, nessa condição que a gente está colocando, resolveria, porque ele sairia da zona justamente contra o Juventude. Mas é muito improvável, né? É muita combinação necessária. Agora, só olhando para a próxima rodada, só para a gente não se ater a coisas mais distantes, olhando para a próxima rodada, o time do Vasco pega o Cruzeiro em São Januário. Difícil. Você pode pegar o Cruzeiro em qualquer lugar, é difícil. O Juventude recebe o Inter, de técnico novo, Ramon Dias, estreando. Uma crisezinha ali também, né? Mas de técnico novo, doido para mostrar a reação. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, fica na dúvida. E o Vitória pega o Grêmio, a arena do Grêmio. O Grêmio não é um time confiável, na minha opinião,
mas é na Arena do Grêmio, ou seja... Mas o Vitória também tá com um treinador novo, né? Exato, mas a questão é que o Grêmio não é muito confiável, mas assim, dá para que os três principais concorrentes dele hoje acabem perdendo e ele ganhe na rodada? Dá. Isso já melhoraria bastante a condição do Fortaleza de brigar. Mas o ruim é isso, é que você tem que fazer o seu e tem que sacar os outros. E aí é o que fica mais complicado. E sobre quem está no elenco, é importante também a gente ressaltar isso, já que o Fortaleza fez muitas contratações e tem peças que ainda não foram utilizadas por Palermo. Quem seriam essas possíveis peças que podem ser importantes também para, na interpretação do treinador, ajudar em campo? Por exemplo, Kaique no ataque, tem o Guzmán, que é muito questionado pelo torcedor por que não entrou em campo ainda. Tem alguns que entraram em campo com o Palermo que hoje estão de escanteio, como é o caso do Pablo Roberto. Como é que a gente pode imaginar esse cenário também? O Guzmán, eu entendo que é pertinente o torcedor perguntar por ele, porque foi um investimento de mais de 5 milhões, foi um cara que o Fortaleza, inclusive, fez questão de ficar com ele, porque o negócio original não era assim. Uhum. O negócio original era a troca com o Luquinhas. O Luquinhas não acerta com o Torpedo, e o Fortaleza disse, não, a gente quer o Guzmán, a gente vai pagar, então. Se não tem troca, eu vou pagar. Então você faz um investimento, você traz numa janela que é uma janela para correções. Dizem que ele, nesse período que está lá, está trabalhando muito bem, por isso que eu acho que o torcedor tem toda a razão em perguntar, sim, e por que o homem não é relacionado? Por que ele não está pelo menos no banco? Eu entendo isso, mas assim, é difícil também dizer assim, o Guzmán tem que ser titular. A gente nem viu o Guzmán jogar. Eu, por exemplo, não sei vocês, eu não acompanho a segunda divisão russa. Então nem eu. Eu não vi o Guzmán jogar pelo Torpedo, não sei como é que é o estilo dele. Claro, a gente sabe de informação que a gente lê, que a gente conversa com pessoas que acompanharam, mas é diferente de você ver e você ter um entendimento melhor. Então, assim, chegar aqui e dizer assim, não, o Guzmán tem que entrar. Não posso falar isso, não conheço o Guzmán. Mas que é pertinente perguntar por que o Guzmán não é nem opção, isso é pertinente. Uma pergunta dentro da pergunta da Fernanda, que a Fernanda perguntou aqui quem seria essencial dessa galera nova que chegou. Sim. Mas será que é o momento de testar, de colocar essa galera? É realmente uma provocação. Sim. Porque, assim, foi uma janela para correções, mas e o que a gente viu dessa galera que chegou nova e o que eles apresentaram para eles serem ali fundamentais nessa retomada do Fortaleza? Mas aí também a gente cai numa outra coisa, Cris. Então, assim, se você não tem convicção que esses caras podem ajudar, você trouxe por quê? Se não tem para que trazer, exatamente. Eu entro nessa daí. O meu ponto é o seguinte, Fortaleza está num momento muito delicado. É a situação para colocar um jogador desse que não tem tanto a confiança da torcida. Claro que a gente não consegue acompanhar treinamento, né? Mas não tem tanta confiança da torcida, mas arriscar e colocar esse cara ali para que ele tente decidir ou tente ajudar de alguma forma. Eu acho que eles precisam, um questionamento mesmo. Sim. Eu acho que eles precisam ganhar minutagem em algum momento. Não sei como, não estou falando que tem que ser titular, não é isso que eu estou dizendo. Mas em algum momento você precisa ter como opção e você precisa colocar para jogar, porque senão não vai ter feito o menor sentido você trazer o jogador. A não ser que você trouxe o jogador só para dar satisfação ao torcedor que estava contratando. E se foi isso, eu não acredito que seja, porque o Fortaleza nos últimos anos tem feito um trabalho cada vez mais... o que eu quero dizer, mais profissional no sentido de você analisar mais, de você buscar mais no mercado, de ter todas as informações. Hoje, você tem um departamento como o Cifec, que é um departamento muito grande, só fazendo análise, buscando dado, buscando informação, buscando número, buscando característica. Então, a gente imagina, dentro da realidade do clube, imagina que são jogadores que têm algo a oferecer, obviamente, e que podem contribuir tecnicamente. Por isso que em algum momento eles têm que jogar, em algum momento eles têm que entrar, porque senão, não faz sentido. É você trazer reforço e não colocar esse reforço. Não tem a menor lógica isso. Mas essa entrada deles, essa inserção desses jogadores, ela precisa ser feita da maneira correta, na hora certa, e você precisa entender quem é que está bem, quem é que está pedindo passagem, para que esses jogadores comecem a entrar e ganhar minutos dentro do campo. Mas eu acho que eles vão ter que ser utilizados. E a expectativa do torcedor é que eles possam ser decisivos. Tem o exemplo do Pierre, né, que entrou como titular no jogo contra o Vitória. O treinador acreditou nele. Ele fez ali um jogo ok, para quem estava ganhando aquele espaço pela primeira vez, mas foi um teste de Palermo com uma peça que não foi ele que contratou. Tem que lembrar esse ponto importante também. As peças foram contratadas por Renato Paiva e ele chegou, só pegou tudo pronto e tem que trabalhar com isso para tentar tirar o Fortaleza do Z4. Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso aí, de tudo que o Fortaleza fez esse ano, eu acho que a pior situação de planejamento foi essa que a Fernanda citou. Sim. Você trouxe aí 3, 4 jogadores
segundo o próprio clube, por indicação do Paiva, porque o Paiva pediu, porque o Paiva achou que esse cara aqui ajuda a gente, você trouxe, aí você tira o Paiva. Então, assim, o Breno tá dizendo que tinha que seguir com o Paiva? Não, eu estou dizendo que você não podia trazer todo mundo que ele queria, se você não tinha convicção que ia ficar com ele até o final. E olha que o Paiva já vinha numa situação ruim, ele já vinha numa sequência de resultados negativos. Então, assim, o dirigente sabe se está próximo ou não de cogitar demitir um treinador. Ele sabe. O dirigente sabe disso. Sabe, ele não é... Se a gente aqui acompanhando pelos jogos, a gente sabe, se o torcedor sabe, eles sabem também. Então, assim, eu tô vendo o Paiva cada vez mais caminhar para a corda bamba, eu estou vendo que o negócio não tá dando certo, eu sei que se não der certo eu vou ter que mexer, e o cara tá pedindo, eu vou trazendo peça, vou trazendo mais. Eu não sei quem foi que citou aqui que o Paiva, ele soube, né, ele falou que soube pela imprensa, Sim. acho que ele conversou com um dos nossos colegas, foi com você, né, soube pela imprensa, e que na noite anterior tinham ligado para ele perguntando sobre o jogador tal que estava chegando, na noite anterior, a demissão. Então você trouxe um monte de jogador que talvez o Paiva servia para ele pelo que ele pensava de futebol, mas que o Paiva pode não servir. Então, para mim, de tudo que aconteceu esse ano, um dos erros mais cruciais de planejamento foi esse aí. Você vê um técnico caminhando para uma situação insustentável e o cara pedindo peça específica e você trazendo na conta dele, não, isso aqui ele pediu, isso aqui foi ele que pediu, isso aqui foi ele que validou, e sabendo que daqui a pouco você podia trocar, como aconteceu. Até para detalhar isso aí que você falou em relação ao Renato Paiva, a conversa que eu tive com ele foi depois da demissão e ele afirmou que soube pela imprensa que na noite anterior tinha conversado com o clube sobre as chegadas dos atletas, principalmente sobre a questão do Guzmán e do Crispim, que eram os últimos que faltavam ser ali, de fato, regularizados para a lista da CBF, para o bid, na verdade, da CBF. E aí depois ele soube, né, aqui em primeira mão, inclusive, com o Jogado, Diário do Nordeste, Globo Esporte, e ficou frustrado com a situação, por isso que evitaria falar sobre detalhes da demissão, mas foi isso que aconteceu. Uma grande loucura, né? Assim, que é engraçado e curioso isso, né? Porque quando a gente fala de planejamento, de organização, de estrutura, e aí uma das grandes referências no país é o Fortaleza, né? Por todo o histórico que tem de sair lá da Série C, de ir crescendo com maturidade, com responsabilidade, com organização, o fato de ter mantido o Vojvoda por vários anos, 4, 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. Então, foi um passo em falso que o clube deu, mas que fez uma grande diferença nessa reta final aí do Fortaleza, nesse meio para o fim aí do Fortaleza na Série A do Brasileiro, porque conturbou ainda mais um ambiente que já estava bastante conturbado, né? Desde a sequência negativa aí do Vojvoda, até a saída do Vojvoda, que foi toda aquela comoção por parte da torcida e tudo. Sim. E até a chegada do Renato Paiva, que foi muito... acalorada, com treino aberto, treino aberto, ele falando bastante, né? Então, até chegar nesse desgaste também com jogadores, como a gente já citou aqui. E é até surpreendente, de certa forma, mas que também teve ali a sua pitada de contribuição no que está acontecendo, né? Porque eu não acredito muito na teoria de que dá para blindar o time. Eu não acredito nisso, assim. Não é uma coisa que me convence de que a gente está aqui e, sei lá, está acontecendo uma guerra ali na rua e a gente não vai ficar alheio a isso. Eu não acredito nessa possibilidade. Vai ficar com cabresto, né, aqui? Que você fique isolado. Eu não acredito nisso, muito nessa possibilidade, mas... então, eu acredito que tudo isso chega, né? E, assim, para além de ainda tem rede social, né? Porque os jogadores estão lá vendo, comentários, essas coisas, bababá. Então, eu acredito muito nisso, que também contaminou também contribuiu para essa esfera aí desse momento complicado que o time vive. Um momento complicado, mas que a gente espera que saia de forma positiva, sem dúvida, sombra de dúvida. Nem que faça que nem a gente fala, escape fedendo, mas que importante é que permaneça na Série A. Gente, eu quero agradecer mais uma vez aqui a participação de vocês, né? Grandes amigos fora daqui e aqui nas câmeras também. E até a próxima. Até a próxima, a gente vai estar aqui sempre para comentar as coisas do Fortaleza e esperamos que num próximo momento, numa situação mais favorável, né? Porque a situação hoje é difícil ainda, a gente tem que lembrar disso, por mais que o senhor tenha essa esperança, mas ele tem que ter a consciência também que a missão não é fácil não, gente. É complicado, jogos de Série A são sempre
difíceis. Claro, tem um jogo ou outro que acaba se tornando mais controlável, porque o adversário às vezes está num momento ruim, mas achar que é fácil conquistar a quantidade de vitórias que o Fortaleza precisa para escapar do rebaixamento, pode esquecer, especialmente porque ele não conquistou isso durante 23 rodadas, 24 rodadas. Agora, com bem menos do que isso de rodadas pela frente, precisa ter um desempenho de uma equipe que brigaria em cima, que brigaria nas cabeças, né? E não é fácil sair da água para o vinho assim. Mas a rodada, o torcedor tem esperança rodada a rodada. Ele tem esperança renovada ou diminuída a cada resultado, a cada diminuição que o Fortaleza tem ou aumento da pontuação para a Série Z4. E eu acho que até dezembro vai ter muita emoção para os torcedores do Fortaleza. Muita coisa para acontecer. Mas a esperança é uma plantinha, né? Que rega, você rega e ela pode crescer. Estamos aqui de verde. É verdade. Cheguei falando, né, que a gente está de verde aqui, verde esperança. E é claro... Só estou no tom rosa, mas... Rosa esperança. Rosa esperança. O verde está por dentro. Mas é bem isso que o Breno falou. A gente segue, claro, na torcida, porque a gente quer ver o futebol cearense cada vez indo mais longe. Mas a missão do Fortaleza é muito complicada, porém, pezinho no chão, um jogo de cada vez e a torcida perto e acreditando. É isso. E você, torcedor, já sabe, o Jogada do Leão é o local onde você tem as principais informações sobre o Fortaleza. Eu espero você no próximo encontro. Tchau.